E olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Wolftail, trazendo mais um vídeo sobre gatos guerreiros. E no vídeo de hoje eu estarei trazendo um guia sobre os livros, mas não é exatamente um guia falando sobre quantos livros tem ou sobre personagens, não. Aqui eu vou falar sobre o universo dentro da história. Eu falarei quantos grupos tem na floresta, os territórios, as culturas, o código dos guerreiros, como é que os gatos enfrentam as coisas, como é o jeito deles agirem nesse mundo cheio de mistérios e sobrevivência. Então, todas as suas dúvidas sobre o que os gatos fazem, como eles agem, como eles pensam, talvez, né, serão respondidas nesse vídeo. Mas se você já ainda tiver alguma dúvida sobrando, você sabe que pode comentar aqui embaixo no vídeo e eu vou responder a sua pergunta. Mas eu não vou enrolar muito, então vamos logo pro primeiro tópico. Vamos começar com um breve resumo da trajetória dos clãs nos territórios em que eles viveram. Os clãs, eles viveram exatamente 3 territórios. Eles viviam nas montanhas, mas antes eles viviam na parte um pouco mais baixa das montanhas. Como nós vimos em Long Shadows, eles fizeram uma votação para ver se eles subiam mais para a montanha ou eles desciam mais, ou eles ficavam ali mesmo. Eles decidiram que subiriam mais a montanha e lá eles viveram por algumas luas. Mas depois eles começaram a sofrer dificuldades como o frio ou a falta de comida, e eles fizeram outra votação para ver se eles desciam a montanha inteira ou se eles ficavam lá. Alguns gatos decidiram que iriam ficar e outros decidiram descer a montanha inteira. No meio do caminho, muitos gatos acabaram morrendo por predadores ou por doença, mas os que conseguiram sobreviver chegaram lá na floresta do primeiro livro. E de início, eles eram um único grupo, eles já não foram se separando assim logo de cara. O grupo havia ficado numa chaneca que era mais ou menos numa clareira que eu não sei muito bem. Acho que eu vou marcar aí no mapa onde eu acho que era o lugar que eles ficavam, que era o território que eles ficaram. Até porque eu não tenho o mapa do Dawn of the Clans, então eu não sei exatamente onde eles ficaram, mas eu vou marcar aí onde eu achava que eles ficavam. Só que alguns gatos do grupo não estavam felizes naquele lugar, eles queriam ir para outro lugar, mas outros queriam ficar. Então, um gato chamado Clear Sky, ele levou parte desse grupo para outro lugar no território, levou ele mais para longe dos outros. Muitas tretas estavam acontecendo entre esses dois grupos, e inclusive um tava mudando pra lá, um tava mudando pra cá, tava tendo muita treta entre esses dois grupos, que um dia já foram todos amigos e era um grupo só. Só que aí os gatos que morreram, eles retornaram como espíritos e acalmou toda aquela treta. Ó, parem de brigar, vocês todos têm que se dividir, vocês têm que ficar em paz, a gente vai estabelecer umas regras pra ficar tudo ok aqui. E foi isso que aconteceu, apareceram mais uns gatos isolados que vieram de outros lugares e meio que eles foram dividindo os grupos aos poucos. Tretas iam acontecendo e os gatos iam se separando até se separarem em 5 clãs. Eu não vou dar muitos detalhes, até porque é muito complexo isso tudo que aconteceu. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando do resumo do Dawn of the Clans, que é o arco, é o 6º arco de Gatos Guerreiros, que fala exatamente como os clãs surgiram e quais foram os primeiros líderes e tal. Nesse momento, os clãs estavam divididos, novamente, em 5, que era o clã do Trovão, o clã das Sombras, o clã do Rio, o clã do Vento e o clã do Céu. E aqueles gatos que ficaram para trás lá nas montanhas foram conhecidos como a tribo da água corrente. Algumas luas depois da criação dos clãs, o Duas Pernas, bostas como eles são, eles invadiram a floresta e desmataram uma parte dela. Essa parte não era nada mais nada menos do que o território do clã do Céu. O clã do Céu foi pedir ajuda para os outros clãs, mas todos eles recusaram e expulsaram o clã do Céu da floresta. O clã do Céu
viajou muito longe, foi até um desfiladeiro. Só que os gatos foram morrendo e foram se separando aos poucos, e o clã do céu, com o tempo, simplesmente desapareceu e nunca mais se ouviu falar dele até então. Após várias luas, surgiu o novo líder do clã das sombras, Estrela Tigrada, que todo mundo sabe era o vilão naquele momento. E ele queria unir todos os clãs, todos os 4 clãs naquele tempo, para se tornar um clã só, o clã do Tigre. Ele já tinha se aliado ao clã do Rio e o clã do Sangue, que era um clã que vivia na cidade, que tinha sido formado por um grupo de gados aleatórios ali. Só que o clã do Vento e o clã do Trovão se recusaram a se unir ao clã do Tigre, então o clã do Tigre decidiu eliminar todos não, né? O clã do Vento e o clã do Trovão, porque eles não haviam se aliado a ele. Só que no meio desse processo, Estrela Tigrada acabou sendo traído por Flagelo e foi morto por ele. No desespero, o restante do clã das sombras e do clã do Rio acabaram fugindo dali, assustados, acabaram se separando, e o clã do Tigre se desfez. Porém, o clã do Sangue fez uma ameaça falando que ia tomar toda a floresta e afim. Mas Estrela de Fogo, o jovem líder do clã do Trovão naquela época, ele uniu todos os clãs. Ele conseguiu a confiança de todos os líderes e uniu todos aqueles 4 clãs para formar um clã contra o clã do Sangue, que era o clã do Leão. O clã do Leão derrotou o clã do Sangue e depois os clãs voltaram a ser divididos em 4 e todo mundo voltou a ser feliz como era antes. Porém, como em Gatos Guerreiros a vida não é um mar de rosas, Gatos Guerreiros não é Disney, veio uma nova ameaça. Só que o clã das estrelas não sabia que a ameaça era essa. Então, o clã das estrelas mandou 4 gatos representando os 4 clãs para irem buscar por meia-noite, para eles descobrirem qual era a ameaça que atingiria a floresta. 4 gatos enviados era Garra de Amora Doce para representar o clã do Trovão, Pata de Corvo para representar o clã do Vento, Cauda de Pluma para representar o clã do Rio e Couro de Açafrão para representar o clã das Sombras. Junto com eles veio 2 acompanhantes, que era a Pata de Esquilo, uma aprendiz do clã do Trovão, e Pelo de Tempestade, que era o irmão guerreiro de Cauda de Pluma. Após muitas dificuldades finalmente encontraram meia-noite, que era na verdade um texugo. Esse texugo era uma fantasma que avisou que a floresta seria destruída pelos malditos 2 pernas, os humanos, que ela seria toda queimada e ia cagar tudo. Então, os gatos decidiram voltar correndo para avisar todo mundo que a floresta ia ser destruída, mas no meio do caminho eles foram parados pela tribo da água corrente que eu disse anteriormente. O problema é que a água corrente estava sofrendo ameaça de um leão da montanha chamado Dente Afiado. E havia uma profecia de que um gato prateado iria salvar eles. Eles acreditavam que aquele gato prateado era Pelo de Tempestade. Mas na verdade o gato prateado era Cauda de Pluma. Ela cumpre a sua missão e salva a tribo da água corrente do grande leão. Mas ela acaba dando a sua vida para isso. Sem Cauda de Pluma, o restante do grupo... Quer dizer, menos Pelo de Tempestade, ele fica na tribo da água corrente porque ele se apaixonou e a fez. O restante do grupo volta pros clãs, avisa que a floresta vai ser destruída e os sobreviventes daquele caos conseguiram subir para outras montanhas. Não era aquela mesa de Andes, é outro lugar. Eles subiram lá das montanhas, mesmo que alguns morreram no caminho e outros foram sequestrados pelos 2 pernas. Ao chegarem no mapa das montanhas, agora eles vivem em um novo lugar. Eu demorei pra superar. Mas agora eles dividiram os territórios, eles decidiram quem vai ficar em quem vai ficar lá ali, essas coisas e aí eles passaram a viver nas montanhas. A vida continuou a seguir normalmente para os clãs. Eles receberam várias ameaças, os clãs quase foram destruídos várias vezes, mas teve algo inesperado, a volta do clã do céu. Anteriormente, lá atrás, o Estrela de Fogo tinha ajudado o clã do céu a se recompor, porém eles estavam vivendo no desfiladeiro lá ainda. Porém, o clã do céu tinha que voltar para os territórios da floresta, pois teria que haver 5 clãs para lutar contra todas as dificuldades. O clã do céu demorou para se adaptar no início, mas ele tomou seu lugar no território das montanhas e agora temos 5 clãs novamente. Algumas luas depois, algo inesperado aconteceu. O clã das estrelas desapareceu nessa estação de inverno. Não se sabe onde está o clã das estrelas e é bem provável que o código dos guerreiros vai ser
mudado para todo sempre. Isso nós só vamos descobrir quando o arco de Broken Code terminar. Indo para o próximo tópico desse vídeo, eu vou falar sobre o Código dos Guerreiros. Mas o que é o Código dos Guerreiros? O Código dos Guerreiros é tipo um sistema de regras, meio que as leis que todos os clãs têm que seguir. No total, são 16 regras do Código dos Guerreiros e eu vou mencionar cada uma delas para vocês. Primeira, defenda o seu clã mesmo que custe a sua própria vida. Segunda, não casse e nem ultrapasse o território dos outros clãs. É proibido passar da fronteira, meu amigo. Terceira, anciões, rainhas e filhotes devem ser alimentados antes de qualquer guerreiro ou aprendiz. Quarta, as presas que você mata só podem ser servidas para comer. Quinta, um filhote deve ter pelo menos 6 luas para poder se tornar aprendiz. Sexta, guerreiros que são recém-nomeados devem fazer uma vigília silenciosa durante a noite. Sétima, um gato não pode ser representante sem ter pelo menos treinado um aprendiz. Oitava, as fronteiras dos territórios devem ser marcadas e patrulhadas diariamente. Nona, nenhum guerreiro pode negligenciar um filhote em perigo, mesmo que ele seja de outro clã. Décima, um guerreiro deve rejeitar completamente a vida de um gatinho de gente. 11ª, caso um representante morra, se retire, se aposente ou então seja exilado do clã, um outro deve ser nomeado no lugar antes da lua alta. 12ª, uma assembleia de todos os 5 clãs é realizada na lua cheia em um determinado lugar. No mapa da floresta, antigamente, era nos 4 carvalhos, mas depois que eles se mudaram para o território das montanhas, passou a ser numa ilha no meio do lago. 13ª, a palavra do líder é a lei. Se o líder te mandou fazer aquilo, você vai fazer aquilo. 14ª, cada clã tem o seu próprio direito de ser independente, mas em momentos de dificuldades eles devem ajudar uns aos outros. 15ª, um guerreiro não precisa matar os seus adversários, você só mata se for pela sua própria defesa. 16ª e última, o representante deve se tornar o novo líder do clã quando o antigo morre, é exilado ou então se aposenta. Terceiro tópico, estaremos falando sobre os cargos dos clãs, começando pelos que a gente mais conhece. O cargo mais alto do clã é o cargo de líder, que é o gato que comanda todo o resto ali. Ele faz as cerimônias, ele dá conselhos e ele também dá ordens. Acho que isso já fica muito claro só pelo nome, né? O segundo cargo mais alto é o cargo de representante. Esse gato é o gato que ajuda o líder em praticamente tudo e ele também dá as ordens secundárias e lidera grandes patrulhas. E quando o líder morrer, ele tem que ocupar o lugar dele. O terceiro cargo mais alto são os cargos dos curandeiros, que são meio que os xamãs e médicos da parada toda ali. Eles têm enorme conhecimento com ervas medicinais e, acredite, são muitas e muitas e muitas e ele tem conhecimento de cada uma delas. Curandeiros geralmente têm uma grande conexão com o clã das estrelas, sonhando com os seus guerreiros ancestrais e recebendo preságios deles. Mas os curandeiros têm a condição de nunca arrumarem um parceiro, uma companheira, ou seja, não pode arrumar amorzinho na vida, porque vai saber. Logo abaixo dos curandeiros tem os aprendizes de curandeiros, que tipo, no início da história eram apenas gatinhos que treinavam para ser curandeiros. Geralmente o curandeiro tem 1 ou 2 aprendizes. Esses aprendizes de curandeiros, eles ficam até a idade adulta sendo aprendizes até que o seu mentor morra. Pelo menos era assim antigamente, mas agora pode ter mais de um curandeiro no clã, então tá tranquilo. E finalmente temos os guerreiros, que são os gatos que ficam defendendo o clã das outras ameaças. Eles também caçam e eles fazem tudo lá. Eles fazem praticamente tudo pelo clã. Eles enfrentam as ameaças e caçam a comida e patrulham tudo lá. Eles fazem praticamente tudo. Logo abaixo dos guerreiros, nós temos os aprendizes, que são filhotes com mais de 6 meses, ou luas, como eles dizem em Gatos Guerreiros, que estão treinando para serem guerreiros, que estão aprendendo a fazer aquelas coisas tudo ainda.
Então, nós temos as rainhas, que são gatas guerreiras que ficam grávidas para se tornarem mães. Elas vão ter os filhotes, elas cuidam dos filhotes por um tempo, e quando eles viram aprendizes, elas podem escolher voltar a ser guerreiras de novo, ou então ajudar outras rainhas com os filhotes delas. Mas quando não tem nenhum filhote no berçário, elas voltam a ser guerreiras. Logo abaixo das rainhas temos os filhotes, que são os bichinhos bonitinhos ali do clã. Eles têm que ser protegidos até que chegue nas fases de aprendizes, né? Geralmente filhotes são sempre uma coisa boa do clã, porque significa que vão ter mais forças nas batalhas futuramente e consequentemente mais bocas para alimentar. E por último, mas não menos importante, temos os anciãos, que os anciãos são gatos velhos que já trabalharam como guerreiros por muito e muito tempo e merecem descansar. Ou então são gatos que acabaram se ferindo em alguma batalha e não podem mais trabalhar no clã e tem que ficar lá só de fardo mesmo. Mas não vamos julgar, pelo menos serviu o clã de uma maneira ou outra. Agora que falamos sobre os cargos dos clãs, vamos falar sobre cargos dos gatos que não são dos clãs. Eu não diria bem que são cargos, mas a gente vai usar o termo cargo aqui pra ficar mais fácil. Temos os gatinhos de gente, que são meio que os gatos domésticos, né? Temos os isolados, que são gatos que não são gatinhos de gente, mas não estão nos clãs. Eles só ficam vagando aí no mundo sem rumo. Eles não têm o que fazer e ficam andando por aí. São basicamente os tão famosos gatos de rua, ou então gatos selvagens, só que sem grupo, né? Temos mais uns grupos de isolados em gatos guerreiros, que são os guardiões, que é um grupo de gatos que não faz nada na vida. Eles só ficam curando entre si, eles não têm cargos. E temos um novo grupo, que é o grupo das irmãs, que é um grupo de gatas feministas. Elas não têm cargos, elas só têm uma líder mesmo. Agora, aqui vai os cargos mais interessantes de todos, na minha opinião, que são os cargos criativos da tribo da Água Corrente. Temos o Contador das Rochas Pintadas, que é meio que é o líder da tribo e é o curandeiro ao mesmo tempo. Temos os Guardas das Cavernas, que são meio que guerreiros, mas eles não caçam, eles só ficam vigiando o território. E é aí que nós temos os Caçadores de Presas. Eles não batalham e nem vigiam o território, porque são eles que caçam a comida lá da tribo. Tem os Para-Ser, que são meio que os aprendizes da tribo. As Mães de Filhotes, que obviamente são tipo as rainhas dos clãs, porém elas têm nomes diferentes. Mas elas continuam sendo meio que as mães dos filhotes lá. Tem os Filhotes. Esse é o único cargo que não muda. Quanto aos cargos do clã do sangue, nós não temos muitas informações, até porque vimos pouco. Mas sabemos que só tem o líder e o representante igual aos clãs, mas o resto são só guerreiros que obedecem às ordens do líder. Isso mesmo! Bora falar de um assunto polêmico! A religião! Mas, para minha sorte, a gente vai falar de religião dos gatos. Sim, até em Gatos Guerreiros nós temos tretas por religiões. Geralmente, os gatos dos clãs costumam acreditar no que eles dizem ser o céu deles, mas tem uns que mesmo assim não acreditam. Eu estou falando do Clã das Estrelas. O Clã das Estrelas seria o clã dos espíritos, o clã dos guerreiros ancestrais que ficam guiando os clãs em suas jornadas. Se todos os clãs desaparecem, o Clã das Estrelas também desaparece. Apesar de ser comprovado que o Clã das Estrelas realmente existe nos livros, ainda tem gato que não acredita que o Clã das Estrelas seja real, mesmo ele tendo se mostrado na batalha Clã das Estrelas versus Floresta das Trevas. Por falar em Floresta das Trevas, esse lugar também é conhecido como o Lugar Sem Estrelas, que é onde os vilões, os gatos maus, vão pra lá, porque eles não seguiram o Código dos Guerreiros, porque eles mataram gente, também porque eles são gente doente, que é ruim da cabeça e que faz mal pra todo mundo. E vocês acharam que eram só esses dois? Não. A tribo da Água Corrente também tem uma crença. Eles têm o seu próprio Clã das Estrelas, que é chamado de Tribo da Caça Sem Fim, que são os guerreiros ancestrais da tribo da Água Corrente.
Por último, mas não menos importante, a linguagem dos gatos. O que é essa linguagem? Os gatos, na narrativa dos livros, eles falam uma linguagem reconhecível, só que não é 100% igual à linguagem que a gente fala. Eles maneiram as palavras, tipo, eles têm o próprio jeito de se referir às coisas. Como, por exemplo, em Gatos Guerreiros, nós vimos que eles conhecem o veterinário. Porém, eles chamam esse veterinário de corta-gatos. É uma espécie de linguagem dos gatinhos de gente que eles usam para se referir ao veterinário. Porque geralmente os gatos domésticos vão ao veterinário para castrar ou então para sofrer algum tipo de experimento ali. Por isso que eles experimentam entre aspas, né? Porque veterinário é coisa boa pros bichinhos, mas os gatos pensam que tá judiando e ficam chamando o veterinário de corta-gatos, porque pra eles é muito ruim. Mas isso é somente um exemplo de uma das linguagens dos gatos, mais especificamente dos gatinhos de gente. Mas aqui eu vou falar sobre algumas linguagens básicas dos gatos da floresta. Eu vou deixar um vocabulário aí na tela para vocês lerem as mais basiconas de todas, apenas para não terem muitas dúvidas. Então, pessoal, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado e que o vídeo não tenha ficado muita bagunça e que vocês tenham entendido o que eu disse. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se inscreva no canal se você gostar do meu conteúdo. Se não gostar, pode sair fora. Até o próximo vídeo e falou!